Gente, hoje é dia 8 de novembro, domingo. Estamos aí com notícias quentinhas do céu, trazendo para vocês então esse céu da semana do dia 8, que é hoje, até o dia 14, próximo sábado. Bom, gente, a gente começa a semana, já o dia de hoje, com uma lua entrando na fase minguante. Então, assim, a lua minguante a gente tem sempre que lembrar que é aquela lua do desapego, é a lua de soltar, é a lua de liberar aquilo que não deu certo, aquilo que não serve mais. Mas como essa lua, além de estar na fase minguante, ela está no signo de Leão, digamos que é um desapego um pouco dramático, é aquele desapego que nos dói, aquele desapego que a gente leva para o pessoal. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, para que muitas vezes a gente traz realmente para o pessoal algumas situações, a gente acha que aquilo é um problema com a gente, mas é um caminho que chegou no seu final, ou pelo menos naquele momento. O dia de amanhã a gente nunca sabe, então muitas vezes a gente sofre por coisas que a gente não sabe que amanhã ou depois, por que elas aconteceram? Porque elas tinham que nos levar para um outro caminho, para uma outra cidade, para um outro universo, de realidade. Então, confiem, e desapeguem daquilo que realmente esteja chegando, no final, que não esteja mais funcionando, procure essa semana revisar os seus comportamentos, as coisas que não cabem mais na sua vida. Às vezes a gente faz determinadas coisas, depois a gente olha e diz, mas por que eu fiz assim, por que eu não fiz assado? Então, nesses aspectos, assim, quando a gente tem essa fase minguante, é ótimo para isso, para a gente desapegar de comportamento, de situações que não servem mais. Bom, uma outra conversa dessa semana é uma conversa entre Sol e Netuno e Sol com Plutão. Conversas bem diferentes, gente? Mas as duas são conversas favoráveis, são conversas harmoniosas entre Sol e Netuno e Sol e Plutão. A primeira, a Sol conversando com Netuno, digamos que nos convida para a gente abrir aquele espaço na nossa vida para o imaginário, para a sensibilidade, para a arte, para a espiritualidade, para a gente se olhar, para a gente meditar, para a gente se escutar, para a gente conseguir olhar um pouquinho com um distanciamento os nossos pensamentos e a nossa mente, ver quem está no comando. Então, essa conversa do Sol com Netuno pode nos auxiliar a perceber a realidade de uma forma diferente, e tentar trazer isso, colocando um foco e dizendo, eu preciso disso na minha vida, eu preciso abrir um espaço na minha vida para isso, na minha rotina, nem que seja 5 minutos, sentar lá e centralizar um pouco, ou dar uma meditada, para que depois que a gente sai daquilo ali, a gente já sai mais presente, do que vai ser aquele dia. Já na conversa de Sol com Plutão, que está no signo de Capricórnio, digamos que é aquele foco em como a gente está transformando as questões capricornianas na nossa vida. Então, o que o Capricórnio faz? O Capricórnio ele é muito centrado no trabalho, muito centrado no sucesso, muito centrado nos ganhos, na utilidade que as coisas têm. E o Plutão ali, o que ele está fazendo todos esses anos? Ele está trazendo, digamos que, mortes e renascimentos. Então, muita gente mudando de setores de trabalho, muita gente olhando para as coisas que vinham fazendo e a forma como vinham fazendo também não estava funcionando mais, Esse sistema todo que tá criado aí ruindo e a gente não conseguindo se colocar, a gente vendo onde se colocar, nesse momento, em termos de trabalho. Então, esse Sol, nessa conversa harmônica, ele pode nos auxiliar, então, a ter mais clareza em relação a tudo isso, Como a gente está se colocando, se a gente precisa, o que a gente precisa ajustar em relação a esse Plutão em Capricórnio, em relação a essa morte e renascimento. Será que algum trabalho, alguma circunstância da nossa vida realmente precisa regenerar? Ou ela morreu? Ou ela está em fase de renascimento? Aonde que está aquele ponto? Então, a minha sugestão é que vocês olhem aonde o Capricórnio está, no seu mapa e vejam qual é o setor, qual é o palco. Então, vamos supor que a gente tenha Plutão na casa 7, casa dos sócios, a casa do casamento.
Então, lá está havendo uma desconstrução. Então, já pode ter passado por isso. E já pode estar naquela fase de regeneração. Né? Então, tipo assim, eu tive um problema com o meu sócio, eu tive um problema no meu casamento, eu separei, ou agora eu vou retomar. E então o Sol agora nessa conversa, ele coloca o foco nisso, então a gente consegue enxergar melhor, né? Sempre que a gente acende a luz, né? Sempre que o Sol está presente numa conversa, ele clareia, né? Ele traz mais lucidez para aquela situação, né? Então eu dei o exemplo aí do Plutão na 7, mas ele poderia estar na casa 10, no meio do céu, transformando e reformando todas as questões profissionais, ou ele pode estar na casa 4, lá no fundo do céu, trazendo toda essa transformação profunda dentro da nossa área da família. Então, por isso que eu chamo, logicamente, eu sou suspeita, né, para esse convite, mas ele é um convite que vocês aprendam um pouco mais sobre o mapa de vocês, que vocês de tempos em tempos façam os seus trânsitos para ver o que está acontecendo, né? Eu tenho esse grupo das segundas-feiras, né, que é um pacote, né, e que é um trabalho que eu criei, onde as pessoas recebem todas essas informações que eu estou passando para vocês. Essas pessoas recebem toda segunda-feira via WhatsApp uma mensagem, né, com todas as informações do mapa dela daquela semana. Então é para ela, eu abro o mapa de cada um, né, e é um trabalho muito bacana que eu acho que muita gente vem se beneficiando. Eu tenho tido muitos retornos muito legais, de pessoas de diferentes áreas, né, desde a área de pessoas que trabalham na área judicial, professores, médicos, enfim, para todos, né, em aspectos diferentes. Isso tem ajudado na rotina e no dia a dia. Bom, é um convite que eu deixo aí para vocês, né? Porque eu tenho 2 vagas, né, ainda para esse trabalho, porque volta e meia algumas pessoas saem, né? A gente também não tem que se agarrar às ferramentas, né, gente? A gente tem que saber que aquele momento, aquele período, aquela ferramenta foi útil, depois a gente segue andando, às vezes aquilo já não serve mais também. Eu tenho pessoas que saíram desse grupo e hoje são minhas pacientes, minhas clientes semanais, né, ou quinzenais, então que fazem astroterapia, que vêm olhar o seu mapa e fazer terapia através do seu mapa. Então a gente tem muitas modalidades, então eu convido, se você se sentir chamado, me chama em inbox, a gente conversa e dá uma olhada aí, né, no que fica melhor, o que se adequa mais ao teu caso, tá? Bom, um outro aspecto que a gente tem essa semana são conversas entre Vênus e o planeta Marte e Vênus com os planetas Júpiter e Plutão. Todas essas conversas que Vênus vai travar são conversas difíceis, são conversas onde ela vai ser muito exigida de ter esse centramento, esse equilíbrio libriano, né? Então a Vênus que está passando no signo de Libra, ela começa a ser convidada por Marte, né? Ela é puxada para a briga, ela é cobrada de decisões, ela é cobrada de resoluções, e Marte, ao mesmo tempo que está ainda em movimento, ele está retrógrado, fica até o dia 14, a partir então de domingo que vem, no dia 15, Marte volta a andar, ufa, né? Porque aí a maioria da planetada está andando, vida que anda. Então a gente tendo a liberação de Mercúrio, a semana que vem de Marte, a vida tende a começar a entrar em movimento, né? A gente já consegue tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais clara, né? E com a ajuda aí, com as influências dos astros, tá bom? Bom, mas nessa conversa entre Vênus e Marte, é uma conversa puxada, gente, porque Marte está em Áries e a Vênus em Libra, então fica um cabo de guerra. Então talvez a gente se sinta muito exigido nas nossas relações e também nas nossas finanças, a resolver, a decidir, meio puxado para a briga, como eu falei. Então procurem amenizar, dê uma desviada, deixa para a semana que vem que a coisa já vai estar mais amena. Até porque Vênus também vai estar falando com Júpiter e Plutão, onde ela vai ser cobrada, né, o que está sendo colocado em prática, o que já se resolveu em relação aos relacionamentos. Então, com calma, sem pressão. Sabe aquela coisa, não empurra que é pior? É exatamente isso.
essa semana é uma semana um pouco difícil para os relacionamentos e para as trocas. Então, vamos com calma aí nesse setor. Nós vamos ter também, na terça-feira à noite, Mercúrio voltando para o signo de Escorpião. Porque como é que foi? Mercúrio estava no signo de Escorpião, retrogradou, voltou para o signo de Libra, e agora ele voltou, então, no caso, a andar direto, então ele agora vai, e na terça-feira ele volta a andar, então, no signo de Escorpião e vai embora. Então ele fica no signo de Escorpião até 1º de dezembro, tá, gente? Então esse período de agora até 1º de dezembro é aquele momento onde a nossa palavra, onde a nossa expressão, o nosso movimento ficam com aquele crivo escorpiônico. Então é precisão, fica ali no limite do obsessivo, né? É muito bom para pesquisa, para estudos, para a gente aprofundar as negociações, para a gente ter aquele olho clínico, mas muito cuidado também com as palavras afiadas, uma coisa de ferir o outro, com não se preocupar, não, daqui a pouco eu estou também passando más notícias, então cuidado com esse Mercúrio Escorpião, direcionem ele para o positivo, né, para fazer as análises necessárias no setor. Então vejam lá onde vocês têm Escorpião no mapa de vocês, Mercúrio está transitando por lá e dá esse auxílio, né? Ele faz esse movimento, ele dá essa energia de andar as coisas ali naquele setor. Então é interessante a gente saber aonde está para utilizar então a influência dos planetas. E depois, lá no final da semana, então no próximo domingo, dia 15, nós vamos ter o Marte então andando em movimento direto, a Lua nova, e aí vida que segue e com uma energia daí mais liberada. Então essa semana é uma semana de lua minguante, da gente não se apegar tanto, da gente soltar, da gente não ficar tão dramático, tão apegado, né, e não levar tão pro pessoal aquilo que precisa desapegar, cuidar com as relações que elas vão estar aí meio, né, chamando para briga, para o confronto, para como é que... Então cuidem com isso, deem uma desviada, né, coloquem o foco, se puder, coloquem um tempinho na rotina de vocês para fazer uma meditação, para se interiorizar um pouco. Tem muita gente que diz, Cris, mas como é que medita? Também, se quiser algumas dicas aí, chama em inbox que a gente conversa. Tá bom, gente? Eu desejo para todos, então, uma ótima semana, um lindo final de domingo para vocês. Se cuidem por aí, sigam se preservando, tá? Que logo, logo tudo vai passar, tudo vai ser melhor, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima semana.